Quem nunca ficou perdido na hora de interpretar uma radiografia de tórax, levanta a mão, né? Então, essa é uma dúvida corriqueira, né? Nem sempre as radiografias de tórax são tão fáceis assim. Muitas vezes elas são difíceis, outras vezes os achados são muito sutis. É de conhecimento praticamente empírico das pessoas, que os colegas radiologistas mais antigos que aprenderam no raio-x de tórax e depois evoluíram para a tomografia têm um entendimento muito melhor do que os radiologistas atuais sobre a radiografia de tórax. Tem toda uma parte financeira hoje relacionada à radiografia de tórax, todo um contexto que fez com que ela perdesse, de certa forma, a atratividade para o radiologista e, de certa forma, tenha ficado nas mãos dos colegas médicos que muitas vezes tiveram muito menos contato com radiografia para aprender a interpretar e que acabam tendo que tomar a decisão lá na ponta com o paciente na urgência na hora de tratar. Então hoje a gente vai falar dessa radiografia de tórax. Essa é uma radiografia de tórax do paciente que chegou com tosse na emergência, né? Então, quando você pensa em tosse na emergência, as causas mais comuns são as causas infecciosas, né? Então, partindo do pressuposto das causas infecciosas, o paciente faz a radiografia de tórax. A gente não vai se ater hoje aqui a todo o mnemônico, a como avalia a qualidade da radiografia. A gente vai focar nessa extensa alteração localizada no pulmão esquerdo. E aí a gente poderia falar um pouco mais aqui sobre por que está no pulmão esquerdo e não está na parede torácica, não está na pleura. A gente sabe que quando a gente faz a radiografia, a gente está olhando um volume de informações numa incidência. Então, geralmente no tórax a gente dá preferência para incidência em PA, quando o paciente tem condições. Então, o raio-x passa de posterior para anterior. Então, a gente está vendo nessa imagem, que é uma imagem frontal, póstero-anterior, a gente está vendo todo o trajeto que o raio-x atravessou até chegar ao filme. Então, para eu chamar isso aqui de tórax, eu tenho que analisar algumas coisas ou olhar mais de uma incidência. Quando eu olho mais de um ângulo, eu consigo definir melhor aonde ele está, porque eu tenho informação frontal e lateral, quando eu tenho o perfil. Nesse caso aqui tem alguns dados que nos permitem, mesmo só no PA, garantir que essa lesão está no pulmão. A gente tem aqui o sinal do broncograma aéreo. O sinal do broncograma aéreo é caracterizado pela presença de ar dentro de um brônquio que está envolvido por uma área de aumento da densidade do parênquima adjacente àquele brônquio. Essa é a definição do broncograma aéreo. Mas você fica se perguntando, né? Para que serve o sinal do broncograma aéreo? Uma das coisas é garantir que essa lesão está no pulmão. E agora que eu já tenho essa informação, eu tenho o quê? Uma lesão que aumenta a densidade do parênquima que envolve o brônquio, então ela está no pulmão. Beleza. O que ela faz? Ela aumenta a densidade. Então você vai lá para o bloquinho de informações, alterações, termos que aumentam a densidade do parênquima pulmonar. Você pode chamar de consolidação, e aí o padrão dessa consolidação é de consolidação lobar. Mas, Rodrigo, não pega um lobo todo. Quando ele pega grande parte de um lobo, a gente já pode chamar de consolidação lobar para definir esse padrão. Outras coisas que causam aumento da densidade do parênquima pulmonar. Atelectasia. A atelectasia é a absorção do ar dentro do alvéolo e faz com que, já que eu tiro o ar e o ar é preto, a densidade aumenta. Outra causa que você tem que pensar é massa, tumor. E o termo opacidade, Rodrigo? Opacidade a gente guarda para quando a gente não consegue definir o padrão. Então é uma coisa branca no pulmão que eu não tenho certeza se é uma atelectasia, se é um tumor, se é uma consolidação. Quando a gente fala em consolidação, a gente está pensando mais num cenário infeccioso, né? Então a gente guarda o termo opacidade para quando a gente não tem certeza. Nesse caso aqui, pode ser uma atelectasia? Aí você vai procurar lá a lista de sinais, sinais maiores e sinais menores para chamar de atelectasia. O principal ponto que define uma atelectasia é o quê? É a perda de volume, né? Então eu tenho perda de volume, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma perda de volume no pulmão, vai ficar menor que o outro lado. Eu vou deslocar o hilo, porque eu perdi volume. Eu vou pinçar a pleura, eu vou reduzir o espaço entre
as costelas. Então, toda uma sequência de acontecimentos que são secundários à perda de volume, que não tem nada a ver com isso aqui. A segunda coisa é um tumor. Geralmente o tumor é uma massa ou é um nódulo, né? Então, ou é uma lesão grande, mas quando eu tenho as bordas meio mal definidas assim, eu vou pensar mais em uma consolidação do que em uma massa infiltrativa. Pode ser uma massa? Pode ser uma massa. O que você vai usar para te ajudar no contexto? O paciente tem um contexto de clínica completamente infecciosa, a tendência é que você esteja olhando para uma consolidação. Ficou na dúvida, se for uma bola completamente definida, você vai usar nódulo massa. A diferença aí é se tem mais ou menos que 30 milímetros. Ficou na dúvida, vai usar o termo opacidade. Isso nos traz para o motivo de ter feito esse vídeo, né? Localizar isso aqui. A gente sabe que o pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. A gente discute isso lá de forma corriqueira e profunda lá no nosso curso de raio-x de tórax. Esse lobo, que é o lobo esquerdo, ele tem 2 lobos só. E o lobo superior inclui o que a gente chama de lobo superior propriamente dito e a língula, né? A língula está dentro do lobo superior esquerdo. Diferentemente do lado direito, onde eu tenho o quê? Eu tenho 3 lobos. Eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. A língula seria o homônimo, né? O contralateral do lobo médio, mas ela não tem uma fissura separando. Então não é um lobo definido propriamente dito, que você não consegue ir lá e isolá-lo, né? Não tem esse revestimento pleural como eu tenho aqui, né? A reflexão das 2 pleuras formando a fissura. Neste caso, aonde está essa lesão, né? E o que você poderia fazer para melhorar o seu exercício? Usar algumas estratégias e eu vou usar a tomografia para nos ajudar aqui. Quem é que toca o coração? Ó, aqui eu tenho a fissura oblíqua, o que está para baixo da fissura oblíqua, adivinha? É lobo inferior. E o que está para cima é o que? Lobo superior. Então, se ela tocar, se ela fizer sinal da silhueta, como eu vejo aqui na pontinha, né, eu perco a capacidade de separar o que está branco da lesão com o que está branco do coração. Eu sei que eles encostam um no outro. E se eles encostam um no outro, eu estou fazendo o quê? Sinal da silhueta, ventrículo esquerdo encosta na língula. Eu poderia inferir que essa lesão está na língula, embora ela esteja na parte mais inferior do tórax. Então eu estou mostrando essa tomografia para você entender que nem tudo que está aqui embaixo é lobo inferior. Se a gente reconstruir isso aqui e colocar isso no sagital, você vai ter um entendimento tridimensional disso aqui, que é o seguinte, ó, esse é o lobo direito, fissura oblíqua, fissura horizontal, superior, médio e inferior. Olha como o inferior vem até aqui em cima. Agora vamos para o outro lado. Fissura oblíqua. Ó, quem toca no coração é a língula. Aqui atrás eu tenho o lobo inferior, mas olha como o lobo inferior vem até lá em cima. Então a língula vem até aqui embaixo e o lobo inferior vem até lá em cima. Então fica difícil para você localizar aqui se você não usar a mão, se você não fizer uso desse artifício, que é procurar pelo sinal da silhueta, ou, como eu gosto de dizer, sinal da perda da silhueta. Se uma coisa encosta na outra, você vai inferir o quê? Que está no lobo superior, no caso, na língula. Agora, outra coisa que você pode acontecer é que a lesão esteja aqui, ó, posterior ao coração. A área retocardíaca, a gente fala isso direto lá no curso, ela é o quê? Ela é uma área de revisão. Você tem sempre que procurar olhar os vasos que passam aqui atrás do coração. São essas estruturas tubulares e brancas aqui na tomografia que vão te ajudar caso você tenha uma opacidade aqui, uma lesão, seja um nódulo, seja uma consolidação, uma massa, que te dificulte a identificação desses vasos. Quer dizer que eu tenho alguma coisa branca fazendo silhueta com os vasos. E aí eu te pergunto a localização. Qual é o lobo pulmonar que está atrás do coração? O lobo inferior. Então você vai saber que a lesão está no lobo inferior. E aí, conta pra mim. Você já teve dificuldade localizando? Você descreve que está no terço proximal, que está no terço superior, terço médio, terço inferior? Ou você tenta melhorar a sua opinião? Se você tem dificuldade com isso no dia a dia, se esse vídeo te ajudou, você já sabe, deixa aquele salve, deixa aquele comentário aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a perceber que o conteúdo que a gente está produzindo está gerando valor, está te ajudando a progredir e a salvar mais vidas lá na frente. A gente se vê no próximo vídeo.